E aí, companheirada, silenciosa na área, um barulho a ser ouvido, adicção ativa versus recuperação. E aí, como é que a gente faz essa alquimia? Oitava tradição, vamos lá. Queria hoje agradecer a vocês, né, que estão participando, que estão escrevendo comentários, que estão contribuindo com o Pix, que estão impulsionando esse projeto, né, as pessoas do meu petit comitê que eu falei lá no outro vídeo, que estão me ajudando, né, com dicas, com informações importantes de patrocínio, a coisa tá andando, né? E aí eu fiz uma revisão essa semana, né? Porque às vezes a gente olha só o copo, a parte que falta, e esquece de ver a parte que tá cheia, né? E eu fiz uma revisão essa semana e eu vi quantos vídeos tem, né, cara? Mas já tem uma historinha, né? Maneiro. Gostaria de estar colocando com mais frequência, mas o que eu gostaria não está em questão, né? É o que é possível, né? Desejos versus necessidades. Falei disso no outro vídeo, eu não posso eu mesmo me enrolar com isso, né? Então hoje a gente vai falar de oitava tradição, que vem dos passos que vem do programa de AA, né? Um programa de passos individuais e tradições para relacionamentos. E a oitava tradição, ela fala o seguinte, ó, leia aí. A Irmandade deverá manter-se sempre não profissional, mas nossos centros de serviços podem contratar trabalhadores especializados. Ou o adicto em recuperação deverá manter-se não profissional, mas pode buscar serviços e contratar trabalhadores especializados para sua recuperação. A primeira coisa que a gente deve observar na oitava tradição assim, é que ela deixa claro que o trabalho não profissional do adicto que leva a mensagem, né? O adicto em recuperação, ele sustenta a recuperação dele próprio, levando a mensagem para outros que ainda sofrem, né? Então o que ele faz com isso? Ele não esquece de onde ele veio, onde ele está e para onde ele pode ir, né? Na história do AA, né, tem um caso de um cara que procurou o Bill, né, já lá quando a Irmandade já estava estabelecida, e o Bill fez essa pergunta para o cara, né, de onde você veio, onde você está e para onde você vai? E o cara não sabia, né? Então esse cara, com certeza, estava em maus lençóis, né? Mas ele está ali para isso, para fazer o inventário, para começar a encontrar um porto seguro, né, onde ele possa se ancorar. E aí caminhando, olhando para o dia de hoje, porque você faz o inventário, mas você vive o dia de hoje, então o inventário é para o dia de hoje, entendeu? Parece que a gente vai lá no passado, mas não. A gente traz essa crença para ressignificar aqui hoje no presente. E com isso, já melhorzinho, a gente já vai andando para o futuro, né? Então a recuperação, todos os momentos são importantes, todos, né, são importantes. E então, assim, se colocar como não profissional, né, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente, se você vai numa irmandade que já está estabelecida, ela não tem um hospital, uma clínica especializada, um doutor, uma doutora que vai te receber, entendeu? Que tem um conhecimento que está acima daquilo que você já sabe, entendeu? Não existe disparidade política de conhecimento, de experiência, de informação, né? O que existe é uma pessoa que tem uma informação, né? E ela aplica aquilo na vida dela, ela cria sabedoria, né? Porque isso que é sabedoria, né? E ela conta isso para você e você pega o que é bom para você, o que você não for usar, você guarda, que um dia você pode precisar, né? Então, assim, não ser profissional é isso. Não requer que você preencha uma ficha, que você fale dos seus bens, que você fale seu sobrenome, que você fale, né? A terceira tradição já fala isso, né? Que você não... o anonimato, que a gente vai falar aqui, que é um dos princípios também dessa tradição, né? É importantíssimo, né? A partir da segurança, ninguém quer nada de você, né? A única coisa que as pessoas querem é saber se você quer parar com aquele comportamento adictivo e de que forma elas podem te ajudar. É isso e ponto, né? Então isso é uma questão. Então, já que não são profissionais, não existe diagnóstico, né? Como é que você diagnostica uma adicção? O que eu conheço e o que eu pesquisei de irmandades na internet, sempre tem um questionário que você responde. Vou usar o exemplo aqui do DASA, Dependente de Amor e Sexo Anônimos. Tem lá uma lista, quase 50 perguntas, você responde, né? E no final
ele te pergunta se você se identifica, né? Se você se identifica, nem com quantas, não faz um scout de quantas perguntas te dizem que você é tanto adicto, não faz nada disso. Quem diz no final, a partir das respostas que deu, que foi você mesmo, se você é um adicto ou não daquilo ali, é você. Né? Você que se diagnostica, você que fala, pô, caramba, né? Tá entendendo? Por que isso? Porque um adicto, não adianta você falar, bater, espancar, prender, matar, não adianta. Ele tem o tempo dele de pedir ajuda e falar, eu quero parar com o meu comportamento adictivo. E ele só vai fazer isso quando ele for no fundo do poço e o que está na vida dele, dentro dele, o inferno que ele está vivendo for tão grande que o diagnóstico dele é, fala, pô, tô com algum problema, preciso de ajuda. Aí aconteceu, né? Hoje eu estava fazendo café da manhã aqui em casa, eu tô aqui sozinho, né? Porque minha companheira está trabalhando, está alojada no hotel, lá em Palinuro, e eu tô aqui, né? E eu estava pensando nisso de quando a minha filha veio para cá, que teve um filho, e ela veio com o marido, né? A gente trouxe o marido porque a gente achou que era importante, né? O pai tá junto. Eu sou pai, né? Eu sei como isso foi importante para mim, como isso me ajudou, né? Mas essa é a minha história. E eu sou arrogante, né? Eu acho que a minha história pode servir para o outro. Só quem pode dizer é o outro. Eu que quis dizer isso, então ajudei a vir trazer o cara para cá. Pô, me ferrei todo, né? Achei que podia ajudar o cara na recuperação dele, quis diagnosticar o cara, entendeu? E não adiantou de nada, né? Não adiantou de nada. Foi um tiro no pé, no meu próprio pé. Não tem nada a ver com o cara, entendeu? O cara tá lá com a vida dele, fazendo as coisas que ele acha que tem que fazer, e é assim que a vida é. Quem autodetermina ele, né? O empoderamento, que eu falei no outro vídeo, também passa por isso, né? A gente não querer impor ao outro nosso próprio empoderamento, né? As nossas próprias conquistas, nossas próprias referências, né? Daquilo que a gente transformou e conseguiu alquimizar, né? A gente não dá para jogar isso pro outro. Isso é uma das essências do fascismo, né? Eu querer impor ao outro. Ninguém, fascismo é botar a pessoa no forno e assar. Não é só isso, né? Não é só isso, né? Começa com a colherzinha de café, né? Né? Eu sou isso, eu sou... Aqui na Itália tem, né, uma maluca aí que tá... eu sou cristiana, eu sou mulher, eu sou não sei o quê. Ela fica criando identificações esquizofrênicas, né? Particionadas, para amealhar simpatia, né? Isso é uma outra estratégia do fascismo, né? Não vai pela integridade, vai pela... Eu estou falando disso porque a gente está em época de eleição agora, tanto aqui na Itália como no Brasil, e isso é uma coisa a gente prestar atenção, né? Não é um rótulo que você põe numa corrente política simplesmente, né? Muita gente tem esse comportamento, né? Eu mesmo estou contando um aqui, né? Meu, de arrogância, né? Arrogância é uma forma de fascismo, é um instrumento do fascismo, né? Então é isso aí. Então, assim, nós não temos doentes, nós não temos pacientes, nós temos membros, né? E se nós não temos irmandades, aquilo que eu falei no outro vídeo, de você abrir uma irmandade, criar uma irmandade nova, é a mesma coisa, né? Você está criando uma irmandade com você é uma membra, com um outro membro, um conjunto de pessoas que se tornam membros. Não são doentes nem pacientes que alguém ali detém algum conhecimento superior e que vai ditar o que vai acontecer ali. Não é assim. Né? Tem um programa que retira isso do ego das pessoas para que o ego tenha a casinha dele onde ele trabalha. Né? Se ele pula dessa casinha, dá um problema sério, que é o tal do egocentrismo. Né? A gente está olhando a humanidade aí, o que está acontecendo com o egocentrismo. Né? Não providenciamos serviços profissionais terapêuticos, médicos, legais ou psiquiátricos. Então, não promovemos nenhum tipo de serviço através da Irmandade ou através da recuperação de membro a membro, né, com esse tipo de profissional. A gente não se trabalha com nenhuma Irmandade trabalha com esse tipo de profissional. Então, se você for formar uma, já vai estudar as tradições, né, para se calçar em relação a isso, né, a proteger o programa da sua caminhada. É que nem um carro, né? Você tem que manter a manutenção dele. Se você não cuida do pneu, vai dar problema. Lá na frente vai dar
Somos adictos em recuperação, ligados a uma irmandade afim, para executar a ajuda mútua e levar a mensagem ao adicto que ainda sofre, para não atuar o seu comportamento adictivo. A mensagem já nos é suficiente. Cara, isso é de uma simplicidade, né? O Bob, quando estava no leito de morte, né, um dos fundadores do AA, né, recebeu o Bill, que era o seu grande, né, a grande dupla, né, que impulsionou o crescimento do AA nos Estados Unidos. Quando ele estava no leito de morte, o Bill falou para ele: pô, como é que eu vou fazer, né, cara, sem você, né? Pô, você é o cara que você é o meu padrinho, né, o meu parceiro. Aí o Dr. Bob falou assim para ele: cara, mantenha o simples, só isso. Mantenha o simples e continua a caminhada. Então, o que é manter o simples? Pegar na única coisa que é importante, o propósito primordial, levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. É o propósito primordial de um grupo, é o propósito primordial de um adicto em recuperação. Lembra quando a gente falou do 12º passo, né, que tendo tido despertar através desses passos, que eu levo isso para todas as áreas da minha vida? É isso, né? Bom, seguir aqui. Não precisamos... então, já que não é profissional, não precisa de credenciais, de diplomas, de cursos, de nada disso para referendar que você é um membro capaz de dar a mão. No outro vídeo eu também falei disso. Se você não tem força, não tem amor próprio para dar os seus primeiros passos em direção à recuperação, use de quem tem, use do grupo, use das pessoas que estão te dando a mão, né? Sacou? Essas pessoas não têm credenciais, mas elas têm as credenciais, né, que elas teriam, é a própria recuperação delas, né? É o fato de elas terem chegado no fundo do poço e terem se tornado membros de si mesmo em busca de recuperação. Legal, né? É bacana isso. Então, a alma desse programa está na ajuda de um adicto a outro que não tem paralelo, né? É uma coisa que não existe na humanidade, né? Quando você vê na internet, aí no TikTok, seja nos videozinhos aí, aquele videozinho bonitinho, né? Que tem o cara ajudando uma pessoa que está com fome. Como aquilo te ilumina, né? Mesmo você sabendo, não interessa se é verdade ou não, o que está querendo dizer com aquilo, mas o fato de você ver solidariedade, né, te dá um conforto, uma segurança emocional muito grande, né? É isso que o programa preconiza, né? Lá num dos primeiros vídeos, né, Recuperação Nossa de Cada Dia, eu acho, em que eu uso até um trecho de um filme do nascimento do AA, né, em que o Bill conhece o Dr. Bob. Esse acolhimento de um ao outro é que faz despertar, né, de que a ajuda de um adicto ao outro, a ajuda terapêutica, não tem paralelo, né? Porque eles passam aquela noite conversando, tomando café, falando de alcoolismo, e ali nasce a primeira semente, né, talvez, da linguagem do coração, né? Dessa linguagem que não tem fronteira, que não tem nada que derrube ela, né? A linguagem da pureza, né, de uma pessoa com a outra, ajudando e sendo ajudada, né? Muito legal isso. As irmandades não certificam conselheiros. Um adicto em recuperação pode ser um conselheiro? Claro que pode. Pode ser um psicólogo, pode trabalhar com recuperação? Claro que pode. Mas lá fora da irmandade, né? A irmandade ou os membros juntos não tem conselheiros, né? Não certificam, não dão certificado, não assinam embaixo, né? Eu tenho aqui uma pesquisa de 23 anos aqui junto a esses programas. Isso me qualifica como conselheiro? Não, né? Isso só faz com que eu reporte, né? Que eu faça o meu trabalho de jornalista, né? Que eu pegue aquilo que eu vi e tente trazer para cá para vocês da melhor maneira possível, né? Da maneira mais eficaz possível que eu possa, né? É isso. Então, assim, basta a experiência, né? A própria experiência. A própria experiência de recuperação do adicto nativa, quando entra em recuperação, é suficiente para qualificar a mensagem. Porque o
que acontece? O cara se identifica com você, né? Ele sabe por que você está ali querendo sair do inferno, porque ele já fez isso, né? Como ele fez isso, você pode aproveitar algumas coisas, talvez de outros, talvez você tenha que criar suas próprias. Aí começa já o empoderamento. Conheço uma história de um cara que ele ia numa reunião e ele sempre ficava incomodado com a partilha de uma determinada pessoa. Ele estava indo bem lá na recuperação dele, mas ele tinha uma determinada pessoa que ele ficava bem incomodado com aquela pessoa. E ele foi no padrinho e falou: pô, tô indo bem, tô aqui há 3 meses, papapá, tô indo bem. Pô, mas aquele cara ali, não sei porquê, eu tenho vontade de dar uma cadeirada nele, papapá. Aí o padrinho virou para ele e falou assim: esse cara que você está falando é o cara que mais está te ajudando. Porra, aí o outro virou e falou: caramba, esse cara é o cara que está mais me ajudando, que me dá vontade de dar uma cadeirada nele? Ele falou: agora o que você vai fazer sobre isso? Aí falou: o rio está ali, tem peixe lá, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer para pescar? Se vira aí, meu irmão. E depois vem me falar qual é a ação criativa que você vai ter sobre isso. Aí você começa a trabalhar a ação criativa. Um dos instrumentos alquímicos de maior empoderamento humano, é um dos que eu mais gosto, né? Liberdade de ser eu mesmo, ação criativa são os que eu mais gosto. Porque eles falam diretamente de empoderamento, né? De você pegar o poder da responsabilidade da sua própria vida na sua mão, né? Eu conheci um cara que ele falava isso, né? Ele falava assim: cara, você está com esse problema, esse, só depende de você. Nossa, você fala: caramba, só depende de mim. Ao mesmo tempo que é assustador, ao mesmo tempo é impressionantemente mágico e fantástico isso, porque você fala: pô, se só depende de mim, eu posso resolver isso, né? Eu posso andar para frente com a minha vida, sabe? Né? Não botar na mão do outro, nem de ninguém, nem de partido, nem de mito, nem de religião, nem de porra nenhuma, entendeu? Você põe o poder na tua mão, cara. Por isso que eu falei no outro vídeo, quando a gente tiver esse germezinho dentro da gente, né, desse empoderamento germinar, florescer, essa mensagem, essas flores, essas mensagens do poder superior crescerem dentro do nosso coração, sabe? A gente vai poder se juntar com outras pessoas e começar a pensar uma nova maneira de representação dentro da sociedade, porque essa que está aí, de todas as formas é paternalista, de todas as formas é de quebra de empoderamento pessoal e coletivo, né? Vamos lá. Tem que falar disso, que a gente está em época de eleição. O negócio está sério. Tem que tomar cuidado. Então, não se vende recuperação, né? A recuperação não é um produto que você vende para fazer dinheiro. Tá entendendo? Então, assim, você pode pagar pessoas para... Por exemplo, vamos ver um exemplo. Você tem uma região, vários grupos que tem uma região, e aquilo começa a movimentar uma certa quantidade de grana. E alguns grupos não entendem muito bem, com clareza, as exposições dos tesoureiros sobre as questões financeiras. Vamos fazer um inventário disso aí, como é que está rolando isso desde o zero até agora, para que a gente ande junto de novo, para equalizar essa caminhada? Então vamos chamar o auditor, que é um contabilista de fora, né? Ou alguém, pode ser até da Irmandade também, um membro, né? Mas aí ele vai estar exercendo um trabalho como se fosse fora, porque a gente não vai discriminar nossos próprios membros, né? Seria uma coisa uma coisa maluca, né? Você tem um contabilista que você sabe que é idôneo dentro da Irmandade, você fala: aquele companheiro é idôneo, todo mundo concorda? Concorda. Então, companheiro, faz um inventário aí do que está acontecendo desde aquela data até tal data, né? Pega esse corte epistemológico aí dessas ações e vê aqui como é que está acontecendo isso. Pode contratar esse cara, pagar ele para isso? Sim, por quê? Porque é um tempo que ninguém tem no grupo para doar como voluntário, porque exige um estudo, exige um debruçar em cima, né? Horas e horas de trabalho, que o trabalho voluntário muitas vezes não abarca, né? Nem esse companheiro como contabilista abarca. Muitas das vezes tem companheiros que fazem isso, falam: não tem problema, eu vou fazer porque eu vou fazer pela Irmandade, e faz e não cobra. Mas se ele quiser cobrar, ele pode cobrar. Pode ser uma pessoa de fora? Pode ser uma pessoa de fora. Por exemplo, tem uma questão jurídica, né? Uma questão jurídica, uma sala dentro de um centro comercial e aquilo causa um problema de perturbação, há uma denúncia para o síndico. Estou dando um exemplo, tá? Bem aleatório, assim, bem maluco da minha cabeça. E aí, como é que a gente vai tratar essa questão jurídica? Vamos contratar um advogado, né?
Tem dentro? Tem. Não tem? Tem fora. Contrata lá fora. Quem indica? Tem essa... Aí sim, você vai ver as credenciais. Porque você está indo atrás de uma pessoa que tem uma experiência que não existe dentro do grupo, né? Ou dentro de um conjunto de membros que estão se recuperando. Então, você pode contratar serviço de fora, né? Para auxiliar na estrutura que você tem para levar a mensagem. Porque a coisa mais importante é levar a mensagem. Você não pode perverter nada junto com os membros que quebre isso, né? Porque isso é o propósito primordial. Acho que está bem claro, né? Tá bem bacana isso. Eu já falei aqui. Isso aqui é legal, ó. Os princípios espirituais, né? A oitava tradição é simples e direta. Ela trata dos seguintes princípios: humildade, prudência, anonimato e integridade. São os 4 principais, não que não tenha outros princípios e outras diretrizes que norteiem essa tradição, mas essas 4 são fundamentais: humildade, prudência, anonimato e integridade. Então vamos lá, humildade. Nem mais nem menos daquilo que é, né? Então, assim, você não virou um patrão porque você está contratando ou deliberando sobre a contratação, né? Você é um líder de confiança dentro da Irmandade. Está dando outro exemplo, né? Você não tem poder, né? Você é um servidor de confiança, um líder de confiança, né? Não somos profissionais, né? Nem peritos, nem médicos, nem psiquiatras, nem terapeutas. Somos adictos em recuperação. Então a gente tem que se comportar como nem mais nem menos que isso. Correto? Que é uma coisa que eu amplio e levo para a minha vida aqui fora, que é: ninguém é mais e menos que ninguém nesse mundo, né? Então eu entro num trabalho, eu falo igual com o lavador de carro e com o dono do hotel. Igual, falo igual, eu brinco igual, eu esquerço igual, que esquerçar é brincar, né? Eu ajo da mesma... Às vezes eu acho até que eu sou meio petulante, porque para eles é uma coisa petulante, né? Pô, o cara lava prato, fica brincando comigo como se fosse meu amigo do bar. Eu não vou nem no bar, meu amigo, então não entra nessa não. O que temos que dar é nossa experiência individual e coletiva para deixar o comportamento adictivo. É isso, né? É isso que se tem para dar, né? A experiência pessoal de cada um, essa informação, esse conhecimento transformado em vivência, né? Que é a sabedoria, né? Sabedoria, Buda, não sei quem. Não, gente, sabedoria é uma coisa simples, né? É informação e conhecimento transformado em vivência. Isso é sabedoria. Agora, informação e conhecimento ficar na língua, morar na língua da pessoa, não é porra nenhuma, né? É o que muitos sabiamente falam na internet: cuidado com o que você ouve, né? Eu conheci vários companheiros que eram padrinhos que falavam com seus afilhados: cara, tu não me segue não, que tu vai andar na beira do abismo, entendeu? Não me segue não. Tá entendendo? Uma coisa é você pegar uma experiência para um instrumento de alquimização que alguém usou e usar para você, porque não tem dono. É um patrimônio da humanidade. Outra coisa é você querer viver aquilo que aquela pessoa viveu, de andar na beira daquele abismo ali, que você nunca viveu e não sabe como andar. Você pode cair no abismo e não voltar mais, entendeu? Então toma cuidado. Você não tem que viver a experiência do outro, né? Tá entendendo? Você tem que ver a sua experiência. O outro usou esse instrumento para viver a experiência dele. Me serve, eu uso. Não me serve, guarda no bolso, que um dia você pode precisar, né? Programa de identificação e confiança de um adicto no outro. Por quê? Lógico, o cara é igual a mim, né? Tá entendendo? Ele tá na espiral, naquele dia, naquela hora, naquele outro. Daqui a 2, 3 meses, tu já tá junto com ele na espiral lá em cima. Ou não. Entendeu? Não tem como fazer. A comparação é uma coisa da doença. Não se compara nada com ninguém. O cara que está te recebendo, ele não está se comparando a você, né? Nem para mais, nem para menos. Viu lá que eu falei antes? Ninguém é mais e menos que ninguém. Vai em cima disso aí. Isso cria uma confiança, né? Porque politicamente ninguém está se sobrepondo a ninguém.
né? Você está do lado sempre. Você pode ter mais sabedoria sobre aquele instrumento, aquela alquimia, mas você não está sobre a pessoa. Não é pessoa porque a pessoa está no fundo do poço. Aquela pessoa que está no fundo do poço, ela tem uma. Se você fosse fazer a insanidade de comparar, ela está trazendo uma coisa que está mais perto que você não tem, que é a dicção ativa. A informação fresquinha de a cagada que está rolando lá fora em relação à dicção ativa. Você não tem isso, ele tem. Tá vendo como é que equaliza? Não adianta correr por qualquer lado que você correr, pela recuperação ou pela dicção ativa, tudo se equaliza no final. Então você não é mais e menos que ele, nem ele é mais e menos que você. São pessoas buscando levar a mensagem ao de quem ainda sofre. Que quem são esses? Você que está ali experiente levando e aquele que está chegando. O recém-chegado ao de quem ainda sofre, você também. Ele está te levando a mensagem de como é que está, como está ruim o fundo de poço, e você está levando a mensagem de como está bom viver recuperação. Né? É maneiro, né? Cara, é maneiro pra caramba. Humildade, reconhecemos que necessitamos de profissionais que nos ajudem no serviço de levar a mensagem. Humildade quando reconhecemos que necessitamos de profissionais que nos ajudem no serviço de levar a mensagem. Então, isso é uma forma de humildade. Pô, a gente não pode fazer isso. Pô, a gente precisa fazer um pequeno vídeo para botar na internet para divulgar um evento nosso dentro da Irmandade. Pô, mas aqui ninguém não tem. Pô, a gente pode contratar alguém. É possível. É possível que isso não nos abale financeiramente? É possível que isso. Tudo é comensurado, né? Tudo é discutido. E a melhor maneira possível de resolver esse discutido é dentro de um consenso, né? A gente chegar num consenso todos juntos de que aquilo é legal ou de que aquilo não é legal, né? Se alguém ali não tiver com clareza disso, é melhor parar a discussão e discutir no outro dia, porque é legal que todos andem juntos, né? Se alguém está precisando de mais tempo para entender ou para maturar aquela ideia, ou para até fortalecer a negação dela, também tem esse direito, entendeu? O programa, ele versa muito sobre a quebra do imediatismo, né? O imediatismo é uma coisa muito dessa vida atual e maluca que a gente tem aí, né? Tá entendendo? Não é à toa que o TikTok hoje é o que mais bomba, né? É o que mais bomba, né? Cresce de uma forma louca. Eu quando eu entrei no TikTok nas primeiras vezes, quando eu vi, eu falei, caramba, eu tô 40 minutos vendo isso. Pô, 40 minutos da minha vida vendo TikTok, sabe? Ah, é legal ver uma coisa ou outra de vez em quando. Tá, até tudo bem. Mas eu tenho que estar ligado, porque é adictivo, entendeu? O TikTok é altamente adictivo. Tô falando eu, tá? Porque eu só posso diagnosticar eu. Como você vai fazer, como você vê, como você acha isso, aí é contigo, né? Eu tô falando aqui, você pega o que for bom pra você, o que você não for bom, você larga, né? Volta aqui nessa questão da humildade a falar que o valor terapêutico de um adicto a outro não tem paralelo. Esse é outro princípio da humildade, né? Tanto da pessoa que está vindo, né, do fundo do poço pedir ajuda, né, toda combalida, e você, né, que não vai chutar cachorro morto, você vai abraçar aquela pessoa ali, né? Abraçar ela e falar, pô, cara, vamos ver o que a gente pode fazer aí para você um dia de cada vez parar com esse comportamento destrutivo, né? Isso é solidariedade em ação direta, né? Ação direta. O programa é de ação direta, né? Ele não é de blá blá blá, de tititi, tá entendendo? Ele é vivência, sabe? Criar vivência. É o que o Chapelle fala, criar uma nova memória, criar novas memórias, né? Novas lembranças, né? Criar novas lembranças, é muito legal isso, né? Porque tá tudo no presente, né? O orgulho não pode estar à frente de nossas necessidades. O orgulho é um defeito de caráter. A gente usa comumente, de forma de senso comum, a usar o orgulho de uma forma positiva às vezes, né? Pô, tô com orgulho do meu filho, ele ganhou a competição, pô, ou então ele perdeu, mas ele continua, ele tem tenacidade, né? Ou então, sei lá, orgulho de qualquer coisa, né? Pô, tenho orgulho, né? Pô, meu país tomou uma posição legal frente àquela situação internacional. Ah, meu time, pô, que orgulho, meu time foi campeão, né? Tudo bem, se a gente for colocar ferro e fogo,
O orgulho é madeira de caixão. Não é de orgulho que você está falando, você está falando de honra, né? Não tenhamos medo disso, sabe? Foi uma coisa que eu retomei no judô isso, né? A confirmação de... Eu já tinha visto isso dentro das irmandades, mas quando eu fui fazer judô, o judô preconiza muito isso, porque o judô, ele é um esporte olímpico e sempre foi olímpico desde o seu nascedouro por causa da questão do Bushido, da educação ética que existe dentro do judô. O judô tem uma ética poderosíssima, porque o judô preconiza que se você não tiver essa ética, você não pode honrar o cara que está treinando com você, porque você não pode treinar sozinho, né? Então aquela pessoa que está ali não é seu inimigo, muito pelo contrário, né? Então, cara, eu fiz muitos amigos no judô que me ensinaram me quedando, me ensinaram jogando duro comigo, e quando eu venci eu sabia que eu estava vencendo e eu ficava feliz, entendeu? Vendo que eu estava progredindo. Então, assim, eu tenho uma gratidão, assim, uma honra de ter os companheiros que eu tive né? Eu comecei treinando de manhã com 3, 4 faixas pretas, entendeu? De vez em quando vinha um azul, um verde e eu branca, sabe? Então fui um privilegiado, né, cara? Jogo duro? Jogo duro. Jogo duríssimo, mas só fera, né, cara? Mas, pô, que bom, né, cara? Ser acolhido pelas feras, sabe como é que é? Então, assim, acolhimento, né? Faça as suas feras te acolherem, né? Então, orgulho é madeira de caixão, entendeu? Assim, levando o orgulho o que ele realmente representa, ele representa madeira de caixão. Quando você está falando de um filho que ele tirou nota boa na escola, você tem honra de ter esse filho. Você honra esse filho que você tem, você honra essa mãe, sabe, que trabalha fora, que sustenta a casa sozinha, porque o marido meteu o pé e ela sustenta tudo. Você tem maior honra de ter essa mãe, não é orgulho, entendeu? Orgulho é madeira de caixão. Mas com o tempo a gente vai vendo o vocabulário, vai botando as coisas, né? Pelo menos é o que eu acho, é o que eu sigo. Outro princípio, prudência. Os companheiros podem exercer quase todos os serviços voluntários que a Irmandade necessita para levar a mensagem, né? Quando ele vê que ele tem alguma coisa que ele precisa de alguém de fora, ele tem que agir com prudência. O que é agir com prudência? Precisa mesmo? Precisa mesmo desse instrumento? Ah, precisa, então vamos fazer. Como é que é esse profissional? Precisa desse profissional? Ou a gente pode chamar mais profissionais? Estamos em dúvida. Essas credenciais são boas mesmo? Esse companheiro é bom mesmo ou a gente está botando ele só porque ele é companheiro? Entendeu? Tá entendendo? Prudência. É um princípio. O outro, a prudência fala que você tem que trabalhar com trabalhadores especializados, né? Com experiência, né, na coisa. O outro é o anonimato. Nos lembra de um profissional, um companheiro exerce determinada atividade que ele também não quer expor dentro do grupo, sabe? Ele não quer... Ele até pode ser bom no que ele faz lá fora, mas ele não quer se expor, ele mantém o anonimato, ele fica na dele, sabe? Pega outra pessoa. Agora, não é disso que ele está falando aqui, ele está falando aqui um profissional que possui credenciais para realizar tal serviço, né? Quando você contrata, né? Um adicto em recuperação, um grupo, não possuem peritos. Todos os membros, lê aí. Todos os membros do grupo são peritos na sua própria recuperação, né? São pessoas qualificadas para partilhar a recuperação com o outro adicto. O adicto, ele é qualificado para levar essa mensagem específica dele, né, para o outro, né? Não precisa de credencial para isso, né? É anônimo. Integridade do grupo e do adicto em recuperação a unir sua personalidade estilhaçada pela ativa destruidora. Partilhar livremente sua própria existência. Então, olha só que coisa incrível isso. Partilhar livremente a sua própria existência. Porque se ele está fazendo isso, é sinal de que a recuperação dele está andando, né, cara? Ele não está partilhando
um caminho de desejo dele de ir para o cemitério agora, sabe? Ele está partilhando a vida, a existência dele, né? A gratidão, a maneira como ele se relaciona com a integridade de não sentir falta de nenhuma explicação de por que ele está aqui fazendo isso que ele está fazendo aqui na vida dele ou dela. Tá entendendo? Se integralizar com esse todo, sabe? Fazer parte, né? Saber que você é uma parte. Você é um Deus, mas uma parte dele, não é o Deus. Né? Porque às vezes as pessoas invertem, né? Eu sou Deus, então sou eu que mando em tudo, né? Entra na megalomania. Não é isso, né? Você é Deus, mas você é parte como o outro também que está do seu lado também é, né? Como as coisas, lugares, pessoas e coisas também são. Entendeu? Tudo faz parte de um todo integralizado. Somos todos uma coisa só, né? Maneiro isso, né? Integridade. Ao reafirmarmos que a Irmandade nós estamos reafirmar o valor terapêutico. Então, ao reafirmar que a Irmandade não é, ou que o adicto não é profissional, estamos reafirmando a ação terapêutica de um adicto com o outro, tanto do que já está como do que está chegando. Cara, isso é de é a mágica da coisa, né? Chama-se solidariedade verdadeira, né? É uma solidariedade, como é que eu vou falar? Real, né? Real, não tem, é simples, né? É simples, um dá a mão ao outro, né? Essa é a essência do programa. Enquanto o coração bater com força por outro coração, a recuperação se manterá viva. A linguagem do coração. Cara, que coisa bonita, né? Que coisa bonita. Eu vou falar pra vocês uma coisa assim, eu me brutalizei assim com uma série de coisas na minha vida, era difícil me emocionar com alguma coisa assim, né? E uma coisa que me emocionou muito foi esse filme que eu botei naquele vídeo lá, Operação Nossa de Cada Dia, nesse vídeo, intitulado, né? Operação Nossa de Cada Dia, do encontro do Bill e do Bob da linguagem do coração. Aquilo ali, tem uma cena naquele filme que o Bill ele encontra com a mulher e ele fica perturbado porque ele está naquele estado, ele não queria estar, né? Com a esposa dele, eles estão em conflitos sérios, e ele sai, ela grita, não, Bill, não vai, ele sai pela rua, e ela olha pela janela e vê ele andando assim na calçada, e ele tropeça, ele tropeça no meio-fio, bate num poste, cai numa parede, assim, cai no chão, sabe? E aí eu olhei para aquela cena, eu comecei a chorar, sabe? Porque eu falei assim, caramba, esse cara, esse bêbado, salvou milhões de pessoas e tá salvando milhões de pessoas. Então assim, as pessoas quando apontam o dedo as pessoas que chutam o cachorro morto, né, na sociedade, o pobre, que não sei o quê. A linguagem do coração é uma coisa, eu acho que é a grande revolução humana, sabe? O ser humano já está juntando a ciência com a religião, ele está começando a integralizar, né? Está começando a ver que é importante, quando você, vou usar o exemplo do Brasil, né? O Brasil saiu da ditadura, conquistou uma democracia, conseguiu abrir frentes de maneiras de viver e tudo mais, e pessoas que não concordavam com isso, em vez de criar uma outra maneira, não foi pegar uma coisa lá atrás, na ditadura. Por quê? Porque aquilo não foi trabalhado ainda direito, historicamente, então volta tudo. Né? Tem pessoas que ainda estão com uma visão completamente deturpada do que foi aquilo lá, que foi horrível. Né? Quem viveu aquilo lá sabe. Foi horrível para todo mundo. Né? Uma guerra é ruim para todo mundo, sabe? Aqui na Itália, ninguém se posiciona do lado da Ucrânia, né? O país se posiciona, eu não, né? Nem vários outros italianos também não. Mas isso cria um problema, sabe? Porque ao se posicionar, as retaliações feitas à Rússia, você faz parte. As retaliações que a Rússia faz a você, a União Europeia, fazem parte, né? E os Estados Unidos ficam de bonito, lá longe. Pagando 50 centavos o galão de gasolina, entendeu? E aqui paga-se 2 euros pelo litro de gasolina. A gasolina é a mais cara do mundo. Então, as ações são conjuntas, mas os benefícios não são os mesmos. Né? Os Estados Unidos dependem do gás da Rússia para poder fazer comida, mas a Europa depende, e aqui neva. Né? Então vai vir o inverno aqui agora, a Rússia vai deitar os cabelos.
né? Vai deitar os cabelos. Uma pessoa consciente, é difícil ela não ser ecológica, né? Uma pessoa consciente é difícil ela não ser política, né? Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, saindo de fatos políticos, né? De questões específicas da história e do momento político que a gente vive, falar do empoderamento, né? Hoje em dia a gente está votando no menos pior, né? A gente não está votando no melhor. Nem na melhor maneira de votar, né? Ah, mas essa maneira não é boa, então vamos para a ditadura. Não, não é andar para trás, né? Não é andar para trás, é andar para frente. Andar para frente é ver por que a gente fez até agora. Por que é caduco? Por que esse sistema é falho, né? Como dizia um grande amigo meu, o bom é inimigo do melhor, né? Quando é que a gente vai fazer o melhor? Isso é uma boa pergunta. Quando é que a gente vai fazer o melhor, né? Eu estou fazendo esse projeto porque eu acredito que isso pode ajudar a transformar muita gente, sabe? Não individualmente e coletivamente. Nós estamos aqui indo para agora, para a próxima, né? Que é a nona tradição, né? Nona tradição vai ser o próximo vídeo. Então legal, né? A gente vê que você pode se relacionar com profissionais que podem ajudar você na sua mensagem e com você mesmo, né? Você mesmo pedir ajuda. Se você tem uma questão jurídica, vai ao advogado. Se você tem uma questão de saúde, vai no médico, né? Simplificando. É isso. Então eu queria agradecer a vocês, né? E até a próxima. Tamo junto.